da Estrela é uma novela escrita por Clarice Lispector e publicada em 1977. A história se desenvolve enquanto Rodrigo S.M., um escritor fictício, narra a história de Macabea. A história passa-se no Rio de Janeiro, que é onde Macabea vai morar depois de deixar sua terra em Alagoas. A história é composta por 3 fios narrativos. Em primeira pessoa, Rodrigo S.M. narra sua vida e sua própria experiência escrevendo sobre Macabea. Em terceira pessoa, o narrador narra a própria história de Macabea. E o terceiro fio narrativo é composto por Clarice Lispector, buscando definir a história da sua própria narrativa enquanto gênero literário. A autora o faz e disputa prevalência de voz com Rodrigo S.M. E na própria dedicatória do livro, Clarice Lispector revela-se como um elemento narrativo. A ironia também é um elemento extremamente presente durante toda a narrativa e chega até a ser estranho, nós chegamos a estranhar o momento em que nós não encontramos essa ironia. Um dos maiores exemplos é a cena final do livro, em que Macabea vai a uma cartomante para se consultar e a cartomante fala para Macabea que ela é sofrida, a vida dela tem sido sofrida, mas que a sorte dela vai mudar. E tinha um homem rico alemão vindo trazer uma estrela. Mas quando Macabea sai dessa sessão, ela atravessa a rua sem olhar para o lado e ela é atropelada por uma Mercedes, que é um carro de uma marca alemã. Então aí nós podemos ver esse tipo de ironia, que não é uma ironia que gera gargalhadas e que faz a gente rir, mas sim uma ironia que traz um certo tipo de revolta. Porque em toda a narrativa nós começamos a torcer por Macabea, a torcer para que a hora dela finalmente chegasse, para que o sofrimento dela acabasse, porque toda a sua vida tem sido sofrida. E essa ironia também pode ser considerada um instrumento para a crítica social, porque através dela, Clarice gera um incômodo em nós, né? Através da vida de Macabea, esse incômodo é gerado. Rodrigo S.M., ao mesmo tempo que narra sobre Macabea, escreve sobre si. A narrativa recebe um paralelo, um sujeito que se conta ao mesmo tempo que conta Macabea, alternando entre 2 discursos diferentes, um silhuetado no outro, um espelhado e identificado pelo outro. Nós podemos dizer que isso gera até um certo tipo de contraste, por serem 2 personagens tão diferentes, né? Rodrigo é um homem que tem uma condição financeira melhor, como ele mesmo apresenta durante o livro, é um homem, de certa forma, que conhece as coisas, que é culto, e Macabea, ela é pobre, é sofrida, ela às vezes nem sabe o que as coisas são, ela escuta a rádio relógio, mas nem, ela grava aquele conhecimento, mas ela não entende aquilo de verdade, né? E aí nós temos esse contraste desses 2 discursos diferentes dentro da mesma narrativa. Falar sobre a nordestina, mesmo sendo extremamente difícil. E ele precisa falar sobre essa nordestina porque ela o acusa, e o jeito que ele tem para se defender é escrevendo sobre ela. Rodrigo precisa dar esse grito, porque é a forma de se defender dessa acusação que vem tão fortemente contra ele por essa nordestina. Ele precisa falar sobre Macabea, porque a história de Macabea também não é só sobre ela, mas sobre as milhares de outras mulheres
que vivem a mesma vida que ela, têm as mesmas condições que ela. Rodrigo precisa trazer essa denúncia, né? E através mesmo dessa figura, Clarice Lispector vem com a crítica social. Escrever Macabea é muito difícil e exige muito de Rodrigo, porque para que ele o faça, ele não pode mais ser apenas o Rodrigo. Ele tem que tornar-se Macabea de certa forma, tem que se colocar no lugar dela. E esse lugar não é um lugar confortável, é um lugar incômodo. Como um sapato que aperta o nosso pé, assim é a existência de Macabea. Ela é uma existência que incomoda, uma existência tão sofrida. E Rodrigo, ele precisa se colocar nesse lugar para que ele possa escrever. Então, Rodrigo, ele não é mais só Rodrigo, ele também é Macabea. Na página 63 do livro, ele mesmo diz: se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faça aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. Então ele mesmo diz: olha, eu melhor do que ninguém sei como é desconfortável sair de si mesmo para entender o outro, mas nessa história isso é necessário. É necessário que vocês entendam Macabea de verdade. Durante todo o livro, o narrador discorre sobre o seu processo de escrita, seus insights e seus pensamentos. Por estar sempre falando sobre escrita, a metalinguística é uma característica dominante dessa narrativa e dessa narração.